Olá, seja bem-vindo ao Porto Alegre em Debate. Trabalho home office. Tem muita gente que gosta, mas também tem aqueles que não curtem não. O fato é que essa modalidade teve um crescimento exponencial durante a pandemia, visto a necessidade de isolamento social. Passado esse período, o número de vagas nesse modelo vem diminuindo. Para tratar desse cenário, bem como as vantagens e obstáculos do home office, a gente recebe aqui no nosso estúdio Pedro Henrique Teixeira, advogado trabalhista. Ananda Arruda, psicóloga e especialista em carreiras. E Laira Seus, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul, a ABRH. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite e sejam bem-vindos à TV Câmara. Começar com a Laira. Laira, até vou iniciar aqui com uma pesquisa que foi realizada pela consultoria Mercer Brasil, referente à opinião dos gestores quanto ao trabalho home office. 76% deles citaram ter insegurança sobre a produtividade nesse sistema remoto. Gostaria de saber de ti, com essa experiência que tu tem em relação a recursos humanos, à gestão, realmente o trabalho home office, ele aumenta, diminui a produtividade dos colaboradores? Qual a tua visão? Bem, olá. Atualmente eu também estou fazendo gestão de recursos humanos na Fiergs, então venho de diversas discussões na indústria sobre esse tipo de trabalho, o home office. Então acho que a gente poderia começar, falando se existe um preparo em todos que estão envolvidos nesse cenário para discutir esse tema, porque a gente tem hoje ainda muita dificuldade de conseguir definir o que é essa produtividade. Se a gente está falando de produtividade, de horas dedicadas a esse trabalho, sentado em uma mesa na frente de um computador, ou se a gente está falando das entregas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, culturalmente, a gente tem uma dificuldade ainda de conseguir medir o que é produtividade. E aí, quando a gente está nesse dilema, essa dificuldade ela se acentua. A gente tem muitos gestores em muitos ramos de negócio que ainda têm dificuldade de dar um feedback, de dar um feedback assertivo, de saber o que fazer para ajudar o seu colaborador a ter incremento nessa produtividade no seu trabalho. Então, hoje ainda é muito mais fácil a gente conseguir medir o que é essa produtividade no home office para as áreas de tecnologia, Porque nessas áreas de tecnologia os projetos eles são muito mais bem definidos e com muito mais facilidade para quantificar. Então talvez por isso, talvez não, certamente por isso a gente ainda continua com grande parte de trabalho em home office dessas áreas de tecnologia, porque culturalmente é muito mais fácil a gente fazer essa medição dessas entregas. Faz sentido? Exatamente. Fazendo essa pesquisa inicial aqui produzindo o roteiro do programa, gostaria de falar com a Ananda referente em relação aos colaboradores. A gente vê muita diferença das pessoas mais jovens em relação às pessoas que têm mais tempo de mercado. Para os jovens é mais difícil, Ananda, essa adaptação a um sistema, digamos, mais rígido, com horário para entrar na empresa, com horário para sair da empresa. Os jovens estão preferindo a flexibilidade de horário. Como é que tu vê essa estrutura aí do mercado de trabalho e se isso daí é benéfico ou prejudicial assim, para a cultura organizacional das empresas? A gente tem, na verdade, um mercado de trabalho constante. O futuro do trabalho pede essa constância, onde está tudo mudando a todo tempo, Então, algo positivo é que as empresas e os colaboradores, eles estejam acompanhando. Então, nunca se viu tanto, e é por isso que se pede tanto as questões das soft skills, que são as competências comportamentais, num sentido de estarmos adaptados a essas mudanças. E aí, respondendo, ou então refletindo sobre essa questão que tu traz, a gente tem um número muito grande de geração Z, que é essa nova geração aí que está vindo com tudo para o mercado,
temos um dado de 2025 que é 25% dos trabalhadores de hoje em dia é geração Z, né? Então, essa geração, a gente ainda tem muito a estudar sobre o que ela quer do mercado de trabalho, que são essas pessoas mais jovens, né? E elas pedem muita questão de flexibilidade, remuneração. São essas pessoas que estão a todo tempo, né? Não ficam mais tanto tempo numa empresa. Então, por isso que se fala tanto como atrair esses jovens, né? A questão da flexibilidade, por um horário mais rígido, por uma questão híbrida também. Eles não querem só a questão do home office, mas a questão também do presencial. Então, acho que a resposta ou a reflexão que eu deixo é a questão da adaptabilidade, de como, então, se adaptar a essa constância onde está tudo mudando, né? E essa geração e esses jovens vêm com essa questão de estar se adaptando e sermos mais flexíveis também. Perfeito. Pedro, aproveitando aí a tua experiência nesse ramo trabalhista, em relação às demandas, conflitos aí entre empregados e empregadores, vocês observam um aumento, uma diminuição em relação às ações, enfim, os conflitos das pessoas que trabalham pela modalidade home office em relação às que trabalham pela modalidade presencial? Assim, antes de te responder, inicialmente eu tenho que puxar um pouco a brasa para o meu lado e explicar o porquê, ao meu ver, há essa diminuição, né? As empresas vêm retornando ao presencial, né? Houve uma mudança legislativa muito importante em 2022. A Lei 14.422, ela alterou o artigo 62 da CLT. O que isso impactou? Né? Antigamente, o teletrabalho ele não havia exigência do registro de jornada. Logo, não havia pagamento de hora extra, não havia pagamento adicional noturno, descanso semanal remunerado e outras tantas verbas. A partir desse momento, de 2022, há a exigência do controle de jornada. Né? E os empregadores vendo essa situação, aqui é um risco. Por que é um risco? Por que há uma insegurança jurídica? Porque eu vou ter que ter exigência do controle, ou seja, o horário de entrada e o horário de saída vão ter que ser registrados. Né? E uma eventual ligação, um eventual e-mail respondido fora dessa jornada, né? Ou uma resposta pelo WhatsApp, uma mera resposta pelo WhatsApp no intervalo entre a jornada. Opa, isso pode me gerar um passivo oculto trabalhista. Ou seja, a empresa nem sabe que está tendo uma dívida, mas ela está mês a mês ali com um passivo oculto trabalhista. Então as empresas olharam para essa mudança legislativa e aí olharam essas mudanças legislativas. Olha, não, aqui tem um risco. Então vamos retornar. Olha, vamos retornar de forma agressiva? Não, vamos voltar de forma gradual. E aí surge o híbrido, né? O híbrido com alguns dias presenciais, outros dias telepresencial. Tem uma outra discussão também na minha área, que tem um artigo específico na CLT, o 611, que diz que pode-se negociar isso. Ou seja, entre sindicatos, né, através de convenção coletiva ou acordo coletivo, se poderia negociar isso e aí poderia deixar de existir essa exigibilidade do registro. Né? Eu pesquisei algumas convenções coletivas e me deparei com um Sindilojas aqui de Porto Alegre, já com essa cláusula específica, dizendo que não tem exigência de registro de jornada para teletrabalho. Eu, ao meu ver, assim, no meu parecer, no primeiro momento, olha, a lei autoriza fazer isso. Agora, se isso vai gerar alguma discussão no futuro, né, sobre até a constitucionalidade dessa cláusula ou não, olha, me parece que isso também vai. Né? Então, iniciando assim, eu te respondo sobre as demandas. Sim, há um aumento considerável, né? Principalmente pós-pandemia. Né? Na pandemia teve a mudança para o teletrabalho, ela foi muito gritante, né? Foi do dia para a noite. Digamos que a gente não estava preparado para uma mudança tão drástica, né? A questão de organização da empresa, as pessoas sequer tinham software, talvez não funcionava na casa do empregado, e aí tudo isso do dia para a noite teve que ser, né, acelerado. Né? E isso, desde 2020, obviamente tem um reflexo na justiça. Sim, pedidos de hora extra, até indenizações por dano moral por desconexão. Ou seja, eu não consigo me desconectar do trabalho nunca. Trabalho. Indenizações por dano moral, há pedidos. Então, assim, te respondendo objetivamente, acho que foi claro, sim, aumentou. Teve esse
aumento. E acho que eu vou aproveitar o gancho de Também fiquei com coçando. Eu puxo por minha brasa muito, né? Às vezes, Muito boa a tua colocação. Trazendo um pouquinho da questão da flexibilidade dos jovens, né, do que eles buscam, quando a gente entra, né, do dia para noite, numa questão de teletrabalho, e a gente se vê ali em casa, né, com um computador, como traz o Pedro, né, num sentido de vou responder um e-mail a qualquer momento, né, tô aqui no WhatsApp, não tenho essa pausa entre o meu trabalho e a minha vida pessoal, a gente começa a ter também questões de saúde, né? Então, a questão do burnout, a questão de esgotamento mental, né? Então, eu vejo e penso que é por isso que os jovens buscam também uma flexibilidade maior, porque nunca se falou tanto em questão de saúde mental. E aí, quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa também pensar em coisas e questões mais flexíveis, né? Então, eu acho que é um ponto bem importante de fazer essa reflexão e trazer também para a questão da saúde mental. E eu também acho que, assim, eu queria pegar esse gancho, né, do que o Pedro está falando. Eu acredito, e eu sou uma grande defensora de bons ambientes de trabalho. E bons ambientes de trabalho, eu acredito que a gente não vincular única e exclusivamente a estar fisicamente na empresa ou estar trabalhando em home office, né, em trabalho remoto. Isso tudo demanda muita disciplina, muita organização, muita liberdade de poder discutir essas questões com os nossos gestores, com a nossa empresa. E isso está muito ligado a uma questão de segurança emocional, né? Eu preciso ter uma segurança emocional, uma segurança psicológica para trazer para o meu líder que eu não estou me sentindo bem naquela condição de trabalho, que eu preciso estar trabalhando mais dentro da empresa, porque tem pessoas que não gostam de trabalhar em home office e se viram obrigadas a estar trabalhando em home office por conta da pandemia e depois nessa situação que se manteve, porque o que aconteceu? Muitas empresas desocuparam seus escritórios e as pessoas, mesmo que não quisessem depois continuar trabalhando numa situação de home office, elas tiveram que continuar. Por quê? Porque elas não tinham um lugar físico para ir trabalhar. E outras, né, por conta disso, viram que tinham condições de trabalhar em casa, se disciplinaram, e aí por uma questão de qualidade de vida, por uma questão de flexibilização, e aí, de novo, eu acho, só pegando um gancho, assim, eu acredito que quando a gente trata essa questão de geração Z, de necessidade de flexibilização de horário, de necessidade de uma série de coisas, a gente está trazendo aí um rótulo para uma geração que está entrando no mercado de trabalho, que daqui um pouco os recrutadores não vão mais querer contratar a geração Z e os recrutadores não querem contratar mais a geração de 50 a mais. Quem é que vai trabalhar, né? Então, acho que a gente tem um risco aí muito grande e eu gostaria, como profissional de recursos humanos, como voluntária da ABRH, trazer esse olhar de assim, vamos parar de dizer que a geração Z não quer trabalhar, vamos parar de dizer que é uma geração que quer isso, que é aquilo. Não, é uma geração que quer trabalhar sim, é uma geração que quer um bom ambiente de trabalho, que quer sim poder ter uma flexibilização, mas que quer ver valor no seu trabalho, que quer ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí, quando eu falo, eu digo a geração Z, eu que tenho mais de 50, sou eu que estou criando essa geração, né? Eu sou pai, não, eu sou mãe, né? Nós somos pais. Então, quem é que está dizendo para essa geração que o ambiente de trabalho é ruim, que as lideranças são ruins, que não é bom trabalhar, que não é bom cumprir? Somos nós. Então, vamos pensar um pouquinho nisso também e parar de rotular. Porque quando a gente rotula, a gente está prejudicando, a gente está trazendo preconceito, né, para uma geração que daqui a um pouco vai ter dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Um ponto importante em relação a essa questão é a integração entre os colegas. Eu, particularmente, prefiro o trabalho presencial, eu não gosto muito do home office, prefiro ter essa interação, conversar, poder trocar ideias. Gostaria de saber da Ananda. Ananda, em relação a essa integração entre os colaboradores,
Fala pra gente a importância desse diálogo direto. A gente sabe que tem a possibilidade de conversar pelas ferramentas tecnológicas, mas esse contato direto, tu estar frente a frente com a pessoa, poder trocar ideias, ela faz toda a diferença, né? E estudos dizem, né, que as pessoas que trabalham e o tempo que a gente ficou muito em home office, a questão do isolamento social trouxe muito prejuízo para as pessoas, né? Mas a gente precisa pensar que cada um tem o seu perfil. Então, assim, né, como tu prefere o presencial e tem essa interação muito mais rica quando tá no presencial, a gente pode ter um perfil totalmente diferente de uma pessoa que consegue se expressar e se comunicar muito melhor ali por trás do computador, né? Então, a gente vai, tudo depende, né? Depende do perfil da pessoa, depende do software, né? Hoje em dia a gente tem muitos softwares muito ricos, né? Numa questão mais gamificada até, onde a gente pode montar ali um personagem. Então vai depender muito. É claro, as empresas que estão optando por voltar para o presencial ou até um híbrido com mais tempo de presencial, elas defendem muito isso, que a interação presencial ela é muito mais rica. Até porque a gente não precisa ter horários de reunião especificados. Se a gente vai num cafezinho, né, ou a gente está passando no corredor e encontra um colega, é um tempo de insights ali, né, uma conversa, uma troca, a gente pode ter uma ideia ali, a gente pode compartilhar algum pensamento, algum propósito ou até, de repente, alguma questão que a gente está frustrado. Então, sim, as empresas defendem isso. Já eu, como psicóloga, acho que depende muito do perfil da pessoa, né? Das questões da própria pessoa. Exato. Pedro, em relação a, por exemplo, digamos, o trabalho presencial, os custos ali de manutenção do local, do espaço onde os colaboradores fica a cargo da empresa. Num trabalho em home office, o colaborador tem que ter, muitas vezes, uma internet boa, que em algumas regiões não é barata, tem o gasto com energia. Em relação a essas despesas, digamos assim, como é que funciona? A empresa deveria custear? Como é que funciona em relação à legislação? O que a legislação diz referente a isso? Quando surge o teletrabalho em 2020, havia um limbo ali, né? Não se discutia muito essa questão, né? Já havia, desde a reforma, algumas previsões específicas, mas sobre a questão dos gastos, começou a surgir muita cláusula em normas coletivas, né? Para legislar sobre isso, de certa forma, né? Então, os gastos geralmente são custeados pelo empregador, né? Internet, o notebook, né? A própria cadeira, né? Toda essa questão também de ergonomia, todo esse cuidado, ele tem que existir como se fosse no presencial, né? Então, a custo do empregador. Fazendo um gancho só com o que as gurias estão falando, eu sou consultado, enfim, troco ideias com empresas, né? Trabalho com empresas de pequeno, grande, médio porte, enfim, e troco bastante ideias sobre esse tema. E o gancho das gurias aqui surgiu assim porque eu me lembrei de ter conversado com um empresário e eu questionei para ele, tá, tudo bem, toda essa questão legislativa, mas tua empresa é tão alinhada, né? Tá tudo tão bem, tu ainda assim vai manter, vai fazer esse retorno para o presencial. Ele me respondeu de uma forma tão simples, mas de uma forma tão profunda ao mesmo tempo. Ele falou assim, Pedro, nada é igual e tão rápido quanto o olho a olho. Eu fiquei assim, olho a olho. Fiquei pensando, realmente. E aí trouxe para um exemplo, por exemplo, né? Estamos aqui, nós, né, presencialmente, trabalhando. Surgiu uma dúvida, onde é que está aquele documento, aquela pasta? Eu questiono vocês, onde é que está? Tu me responde, está na pasta tal, Pedro. Já, 5 segundos, resolvi. Agora, se eu estou no meu home office, tu está no teu home office, as gurias no home office, com quem que eu vou mandar? Aí eu, vou atrapalhar as gurias, né? Vou mandar lá uma mensagem. Oi, pode falar? No momento que eu mando essa mensagem, oi, pode falar, a pessoa que está lá fazendo alguma demanda, para o que está fazendo. Aí, posso falar rapidinho? Vai ser rapidinho. Aí liga. Aí, olha só, onde é que está aquele documento e tal? Tá lá. Aí, talvez até surja outra conversa, outra demanda, enfim. Aquela demanda que poderia ser resolvida em 5 segundos, no olho a olho, demorou 5, 10 minutos, talvez até mais. Então ele me respondeu assim, Pedro, nada supera, nada é melhor do que o olho a olho. Nada é mais rápido do que o olho a olho. Né?
Além dessa questão da interação, né? Que é importantíssimo entre os colegas de trabalho, né? Ter essa interação, de ter essa troca de valores, essas coisas assim que eu acho que são inerentes ao trabalho e importantíssimas para a relação, né? Então... Perfeito. Em relação, gostaria de puxar esse gancho aí do olho ao olho que o Pedro citou. Em relação ao, digamos, ao líder, Laira, as dificuldades para ele liderar uma equipe à distância. Se ele estiver próximo, presencial, pode chamar para conversar, enfim. Quais as dificuldades aí para as pessoas que desempenham esse cargo de chefia de conseguir fazer a liderança? Inclusive, nessa pesquisa da Mercer Brasil, 51% dos gestores comentaram que eles têm dificuldade em acompanhar as pessoas que estão começando ali a integrar essas pessoas na equipe e 61%, né, apontam a liderança como um desafio. Então, eu acredito de verdade que vai muito com o que a Ananda trouxe do perfil, né, e do perfil para liderar. Nós temos um problema, né, em muitas pessoas que são alçadas a posições de liderança e que não são preparadas para isso ou não têm perfil, né? São aqueles bons técnicos que acabam sendo promovidos a líder porque era um bom técnico e a gente perde um bom técnico e fica com um líder, né, ruim. Então eu te digo que isso vai muito desse perfil da liderança, vai desse preparo, desse desenvolvimento de lideranças, né, que a gente precisa estar constantemente preparando esses líderes para que eles possam fazer gestão de equipe de uma forma produtiva. E eu te trago um exemplo, tá? Porque para mim isso é um super exemplo e que eu tenho certeza que tu vai entender bem o que eu estou falando em relação a isso. Meu filho tem 22 anos e ele trabalha na área de TI. Quando ele começou, logo após a pandemia, a fazer estágio, ele entrou na universidade e começou a fazer estágio tudo remoto. E ele trabalhou numa empresa fazendo estágio em que ele tinha 2 líderes. Um ficava na Índia e um ficava nos Estados Unidos. Nessa empresa, comunicação toda diretamente, né, online, enfim. E o gestor que ficava nos Estados Unidos, ele era estagiário, fazia one-on-one com ele, né, reuniões de feedback, que são chamadas de one-on-one, né, eu e tu, semanal, e com ele que era estagiário. Esse gestor tinha uma equipe gigante e fazia reuniões com ele toda semana para ver como que ele estava, como que estava acompanhando, o acompanhamento dele e tal. Então, depois que já tinham começado a abrir, e ele voltou para a aula presencial, ele foi estudar em Pelotas, presencial, e continuava fazendo estágio remoto. Um dia esse líder lá dos Estados Unidos perguntou para ele assim, tu vai para casa hoje? E ele disse sim, era sexta-feira. Ele disse, então quando tu chegar na tua casa, tu chama a tua família para jantar e me manda uma foto tu jantando com a tua família e do valor da nota dessa refeição que eu vou te reembolsar. E aí eu te pergunto assim, esse gestor com um menino estagiário, ele tendo uma equipe gigante, ele sabia que esse menino ficava longe de casa e que ele gostaria de poder sair, jantar com a família dele, interagir com a família dele. Então, nunca mais, o meu filho saiu, foi para outra empresa, nunca mais ele esqueceu desse líder. Por quê? Porque esse líder se importava com ele. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando de liderança que realmente inspira, liderança que cuida do seu time. Então, essa liderança, ela tem que saber que muito mais do que ficar envolvida nas suas atividades operacionais, ela tem que delegar, ela tem que inspirar a sua equipe para poder fazer o papel principal dessa liderança, que é fazer a gestão do time. Grande parte das lideranças que não conseguem fazer a liderança, elas poderiam estar presencial ou no formato remoto, que elas teriam dificuldades similares. Quando a pessoa é preparada, quando a pessoa tem vocação, ela vai conseguir fazer a gestão do time dela, presencial ou à distância. Quando a pessoa não tem vocação, ou quando ela é despreparada, ou quando ela acha que fazer gestão do time é um fardo, ela pode estar presencial, olhando no olho de todo mundo ali, e ela não vai conseguir fazer a gestão do seu time. Então vai muito, passando para a Ananda, vai muito aquela questão tu ter essa sensibilidade e entender que tu tá lidando com pessoas e não com máquinas.
né, Ananda? Falta muitas vezes para alguns gestores esse cuidado. E acho que a principal questão é essa de se desenvolver, né? Hoje em dia a gente fala muito em competência comportamental, num sentido da gente poder se desenvolver no comportamento. Então, quais são os comportamentos que um líder precisa ter, né? O técnico, muito provavelmente, né, ele chegou ali sabendo, né? O técnico, a gente faz ali um curso, claro, tem as suas dificuldades, né? Mas a gente tem um curso, a gente tem um certificado, a gente pode dizer ali que sabe. Mas e o comportamental? A gente precisa ter força de vontade, assim, para ir e conhecer, ter essa vontade de, por exemplo, né, a liderança do filho da Laira, né, como é que ele lembrava que o estagiário tinha uma família que estava longe, né? Isso é preocupação, isso é a pessoa tratando com a pessoa. Cuidado, né? O cuidado, né? E acho que um ponto que a Laira traz que é muito importante, que é, às vezes, mesmo no presencial, a liderança... A gente entende, às vezes a liderança está sobrecarregada, às vezes a liderança está querendo produtividade, ela precisa ter uma entrega específica, mas eu parto muito do princípio de que quando a gente tem uma segurança psicológica, quando a gente acredita que a gente pode contar com o nosso líder, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode ter esse cuidado, a produtividade vai muito mais longe. Então, é importante que o líder, né, voltando ao que eu estava falando ali atrás, possa entender, então, quais são as competências que eu preciso me desenvolver. E aí o feedback é muito importante, não só do líder, mas do liderado também, para a liderança, né? O que está faltando ali, então, né? O que eu espero de ti como líder? A gente fala muito do que o líder, né, peca, mas às vezes a gente também não tem essa noção de que a gente pode estar ensinando o nosso líder a ser um bom líder, né? O que eu espero de ti como meu líder? Eu espero que tu tenha esse cuidado, eu espero que tu consiga me ensinar de uma maneira mais cuidadosa. Então, da gente poder dizer o que o líder precisa se desenvolver, e o líder tá sempre se desenvolvendo nesse sentido, em competência comportamental. E, Pedro, em relação ao que as meninas falaram, hoje em dia tem essa diferença, chefe e líder. Antigamente, né, aquele modelo mais rígido, digamos assim, que não tinha aquele olhar muito atento aos colaboradores, era chefe. Hoje em dia, para uma empresa conseguir ter competitividade, conseguir se manter, a importância da liderança, de realmente a pessoa, o gestor, ter esse espírito de líder, ele é essencial. Ele é essencial, não só para manter um ambiente de trabalho bom, saudável, mas, puxando de novo para a minha brasa, para evitar condenações da Justiça do Trabalho, né? Para evitar inspeções do Ministério Público do Trabalho, multas, né? Isso que a gente está falando não é só um ambiente de trabalho saudável, mas é evitar passivos ocultos trabalhistas. Eu volto a dizer isso, as empresas às vezes não se dão conta desses detalhes, né? Da liderança saudável, da liderança com atenção aos detalhes, né? Se o líder tem esse tratamento com o estagiário, imagina com o funcionário, deve ser mais ainda, deve ter mais engajamento ainda, né? Porque trabalha mais, porque entrega mais, obviamente, porque tem mais uma jornada de trabalho mais extensa, né? Então, um líder preocupado, um líder atento, não gera um passivo trabalhista para a empresa. Agora, um líder já despreparado, um líder que assedia, um líder que extrapola limites, né? Esse sim, esse pode e vai, provavelmente, no futuro gerar um passivo, e aí dói no bolso do empregador mesmo, né? Então... Eu queria só... Posso... Claro, fica à vontade. Eu acho que, aproveitando isso, né, que o Pedro está trazendo, a gente tem tido, no decorrer dos últimos anos aí, né, algumas questões de legislação que tem vindo para cuidar mais dessas questões, né? Então, né, quando a gente fala da 14457 do assédio, né, que é uma legislação que vem obrigar as empresas a ter canal de denúncia anônimo, vem obrigar as empresas a fazer treinamentos com todos os times, liderança e todos os times em relação aos temas de assédio, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência, então proteção, né, da mulher. E agora a gente está entrando com uma legislação aí que é a da NR1, que passa a vigorar agora em maio, que fala da prevenção dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho.
né? Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as empresas sejam obrigadas não mais só a ver os riscos que existiam ergonômicos, químicos, físicos no ambiente de trabalho, mas também dos fatores psicossociais, que é dos fatores relacionados à saúde mental. Se aquele ambiente é um ambiente assediador, se é um ambiente que traz estresse, sobrecarga de trabalho. Então, tudo isso está relacionado a essa preocupação, a esse olhar com um ambiente de trabalho mais sadio, né? Então, as empresas, cada vez mais, elas precisam estar olhando, né, para isso. Antigamente, quando tu fala, né, do chefe, do líder, o que era super comum? A gente tinha o chefe que era comando e controle, né? Então, quando ele falava, né, fala quem pode, obedece quem tem juízo, não era o que a gente ouvia? E hoje esse chefe está morto, né? Porque se ele continuar atuando dessa forma, não vai conseguir manter as pessoas. Então, qual é o maior desafio que a gente, como RH, né, escuta em qualquer fórum que a gente vá, independente do ramo, seja indústria, comércio, serviços, quando pergunta qual é o maior desafio em relação a pessoas, é atrair e reter talentos, né? E como que esses lugares onde tem comando e controle, ou lugares que não são sadios, lugares onde as pessoas desrespeitam, vão manter essas pessoas. Se as pessoas não ficam, elas vão embora e aí elas vão fazer qualquer outra coisa, né? Elas não querem ficar em lugares onde elas não se sintam respeitados, onde elas são levadas a ter doenças, né, emocionais. Então, acho que tem aí, né, como pro doutor aí que vai ser né, mais um caminho aí de se as empresas realmente não olharem com seriedade para isso, né, um passivo trabalhista, né, oculto aí, que ele acaba só se realizando depois que as pessoas saem das empresas, porque eu sempre digo, né, a reclamatória trabalhista, ela nasce ali no momento da demissão, né? Depende do respeito com que a pessoa é tratada ali, já nasceu, né? Não precisou nem entrar lá na Justiça do Trabalho, ela nasceu ali, né? Pessoal, ao longo desses minutos a gente debateu aí pontos positivos e negativos aí do home office e do trabalho presencial, mais a modalidade que tem crescido, que tem tido um crescimento bem considerável aí é a modalidade do trabalho híbrido, né? Ou parte dos dias a pessoa trabalha de casa, ou um turno de casa, ou outro na empresa, enfim. Uma pesquisa da GUP, GUP, pronúncia correta, que é uma plataforma de recrutamento, né, mostrou que teve um aumento de mais 50% no número de ofertas de vagas nessa modalidade de 2023 para 2024. Então é um aumento considerável. Gostaria de falar com a Ananda, então, em relação a esse trabalho híbrido, Ananda, tu conseguir conciliar as duas coisas, tu vê como uma vantagem tanto para a empresa quanto para o colaborador? Eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? Num sentido de que, então, a pessoa tem ali a possibilidade de ficar dentro da casa dela e aí respeitando ali as possibilidades que ela tem num sentido de deslocamento, né? Porque quando a gente fala de trabalho presencial, a gente precisa levar em consideração que nem todo mundo vive a mesma realidade, né? Então, tem pessoas que precisam enfrentar transportes públicos lotados, né? Ou até a falta de transporte público e... daí também tem a opção do presencial, né, num sentido de que as pessoas que desejam ir até lá, claro que tem empresas que não desejam, né, o híbrido às vezes 3 vezes presencial e 2 por dia, né, mas eu, principalmente, né, estudando psicologia, entendo que às vezes não é o tudo ou nada, mas sim um meio termo, e o híbrido é esse meio termo, né, então penso que é o melhor para a empresa e para o funcionário. Embora seja legal e importante entender o contexto, tanto da pessoa e da empresa, para ver o que mais faz sentido, né, para os dois mundos. Exato. Pedro, tua visão quanto ao trabalho híbrido. E se em relação às outras modalidades, se vocês costumam receber mais, enfim, reclamação referente a isso? Também. Recebemos bastante. Inicialmente, assim, eu queria colocar que qualquer tipo de
transferência, né, do presencial para o híbrido ou do híbrido para o telepresencial, enfim, o importante é ressaltar que todo empregador tem que fazer um aditivo contratual, tá? É importante, a legislação exige, né? Mais especificamente sobre a mudança do telepresencial para o presencial, 15 dias um prazo de transição, né, para o colaborador retornar e tal, enfim, e se adaptar a esse novo mundo. Mas sim, a demanda alta do trabalho híbrido, sim, já percebi, mas assim, em comparação ao teletrabalho, me parece que o teletrabalho mais ainda, tá? Mais demanda ainda tem uma demanda represada da pandemia, assim, algumas reclamatórias trabalhistas discutindo essa questão da hora, do intervalo, do descanso semanal remunerado, dessa desconexão. Então, bastante discussão. Agora, o híbrido também gera discussão, também gera debate, também gera condenação na Justiça do Trabalho. Então, sim, respondendo sim. E agora, pessoal, em relação à remuneração. A gente sabe que é muito importante aí para quem decide ficar ou não numa empresa. Lara, tu que lida aí com a questão do RH, qual modalidade remunera melhor? Se, enfim, a empresa pode pagar menos, reduzir o salário para um funcionário que vai ficar home office, enfim, ela não vai ter o custo de pagar vale transporte, enfim, qual que é o cenário em relação à remuneração dessas modalidades? Bom, eu como gestora de RH e como, né, defensora do melhor ambiente de trabalho e de locais onde as pessoas estejam felizes, eu acho que vai ter, assim, nunca dentro da mesma empresa, dentro da mesma função, dentro de atividades similares, a gente pode pensar que alguém, só porque ele está trabalhando remoto, né, home office, ele já está com uma vantagem ali, então eu vou poder pagar menos salário para aquela pessoa. Não se iludam, porque isso não vai fazer com que ninguém vá trabalhar na sua empresa, né? Isso é bobagem, assim, a gente imaginar. Agora, o que pode acontecer, sim, é eu ter empresas que, por serem menores e por não ter um local físico, enfim, elas possam, ao invés de pagar um aluguel ou pagar para as pessoas estarem trabalhando naquele local presencial, eles optarem por pagar uma faixa de remuneração que seja mais atrativa, porque eu não vou ter, né, o custo com deslocamento, enfim, então eu posso mudar minhas tabelas salariais e pagar como a gente quando faz pesquisa salarial, né? Ou a gente paga salários na média de mercado, eu pago salário num quadrante superior e eu posso sim ter isso como estratégia de remuneração. Mas sempre eu vou ter que seguir uma estratégia de remuneração que ela vai ser, né, vai ter uma equidade. Eu não vou poder dizer alguém está no escritório vai ser um auxiliar administrativo vai receber X e alguém que está trabalhando remoto vai receber Y porque está trabalhando em casa. Então isso, né, não pode acontecer. Agora a empresa pode sim, como estratégia, definir que o valor que ela iria pagar gastando com aluguel, ela vai transferir isso para uma natureza. Te confesso, tá, que não é uma realidade que eu tenho visto, assim, não ainda não chegamos nesse lugar. Seria um lugar bacana, assim, né, de, tá bem, eu vou trabalhar em casa, vou deixar de pagar aluguel, e aí eu vou passar isso pro salário, mas realmente não é uma realidade que a gente tem tido oportunidade de vivenciar no mercado. E Ananda, a gente está comentando, a gente comentou referente a pessoa não se adaptar, não gostar muito de determinada modalidade de trabalho. Como é que tu vê em relação a essa questão? Às vezes a empresa paga melhor para uma determinada modalidade do que para outra. Vale a pena a pessoa, enfim, aceitar aquela vaga, aceitar aquele trabalho, mesmo ela sabendo que aquilo lá talvez não a deixe tão feliz, por uma remuneração um pouco melhor? O que eu tenho visto e trabalhado e entendido cada vez mais com as pesquisas que eu vejo é que as pessoas têm buscado cada vez mais trabalhar com o que elas se identificam, com o que faz elas mais felizes, com o que tem a ver com os valores delas, né? Então isso acho que
é importante e é uma atividade que eu sempre faço quando eu trabalho na consultoria de carreira, é identificar quais são os teus principais valores. Então, o principal valor dessa pessoa pode ser a questão da remuneração. E a gente sabe que às vezes não é nenhuma questão de escolha. Às vezes a pessoa ela precisa daquele trabalho, ela precisa daquilo para sobreviver, para comer. Então, ela não pode nem escolher, né, se ela quer o presencial, se ela quer o home office. Agora, né, as pesquisas vêm aí dizendo que, em questão, né, de tudo isso, de saúde mental, as pessoas vêm escolhendo trabalhar com o que faz mais sentido para elas. Então, na possibilidade de escolher, eu diria, né, vê aí, então, quais são os teus 5 principais valores, né, seja trabalhar em equipe, seja uma liderança. Eu sempre digo também para pesquisar muito sobre a empresa, né? Dar uma pesquisada no LinkedIn, o que estão falando sobre a empresa, no Glassdoor, né? Porque não é só a remuneração. Às vezes a gente vai ter uma remuneração boa, mas os benefícios totalmente diferentes, né? E então, não é só sobre a remuneração. Tem muitas coisas que englobam a remuneração também. Mas acho que, mais uma vez, depende da realidade da pessoa, depende de como a pessoa prioriza ali e vê os seus próprios valores. Mas a gente tem aí uma realidade muito maior hoje em dia de pessoas que buscam o que faz mais sentido para elas. E é algo que a Laira falava também sobre reter talentos. As empresas têm cada vez mais dificuldade de reter, de ficar com os talentos, porque elas contratam pessoas que lá na contratação não tinha nada a ver com a empresa, não tinha nada a ver com a cultura da empresa. E hoje é o que mais faz sentido, é trabalhar numa empresa onde tu vê propósito, onde tu tá alinhado com os valores. Perfeito. Pessoal, tá chegando ao final do nosso programa, nosso tempo está esgotando. Então vou passar para as despedidas, para as mensagens finais. Pedro, por gentileza. Olá, pessoal. Eu gostaria só de agradecer, tá, a presença aqui. Foi uma honra estar com vocês hoje aqui, com profissionais tão bons nas suas respectivas áreas, né? Hoje tratamos de um assunto relevante para a sociedade, né, que está em alta, né? A gente percebe essa mudança, né, essa redução. Então é importante a gente estar aqui conversando o porquê disso, né? E como lidar com essas mudanças, né? Então só agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Laira? Bom, eu queria fazer um comentário final, né, também, que às vezes a gente só cuide, né, o que a gente está trazendo para o mercado de discussão e o quanto a gente está rotulando situações e trazendo nós mesmos preconceito em relação a muitas coisas, né? Queria dizer que às vezes as empresas também gostariam de poder ter formatos de trabalho, né, às vezes híbrido, enfim, mas nem sempre isso é possível, né, pela natureza das suas atividades. Então, que a gente possa olhar isso e se preocupar, sim, com ter ambientes de trabalhos mais sadios e mais felizes. Eu acho que essa é a minha mensagem principal. Perfeito, obrigado, Laira. Ananda, por gentileza. Fico muito feliz da gente poder estar aqui refletindo sobre a situação. Acho que não tem certo nem errado. Sempre depende, né? Depende da realidade da pessoa, depende da realidade da empresa, mas defendo que a gente precisa sempre ir atrás, né, do que nos faz bem, do que tem a ver com a gente, defendendo também a diversidade, a inclusão, né, de todos e de o que vai respeitar sempre o nosso próprio propósito e o propósito da onde a gente está trabalhando. Perfeito. Pessoal, obrigado pela participação. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje está chegando ao fim, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E para acompanhar as informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!